Pessoal, na última aula a gente fez a correção da atividade da semana 4 do, do PET complementar, tá bom? Então hoje a gente vai iniciar aqui o PET 2, tá bom? A primeira semana do segundo bimestre. E o tema é a crise do feudalismo e o surgimento do capitalismo, ok? Vamos lá. Eu falei para vocês que ia indicar alguns canais aqui para vocês seguirem. O primeiro canal que eu vou indicar para vocês é o canal do professor Dimas Antônio, tá bom? Nesse canal aqui vocês encontram as correções das atividades. Vocês conseguem encontrar explicações sobre as questões do PET, tá bom? Não do PET complementar. O PET complementar o PET complementar é nosso, tá bom? Mas os PETs do estado, vocês conseguem encontrar as correções aqui nesse canal do professor Dimas Antônio. Uma parte, inclusive, da nossa aula vai ser baseada nos conteúdos dele. Temos também aqui o canal do professor Vini, tá bom? O canal Super História, que também tem esses conteúdos de história que vocês veem, né? PET 2, semana 1, PET 2, semana 2, né? A gente vê que tem todas as correções aqui das atividades, ó, aqui o 7º ano. Tá vendo? Aqui também, olha aqui, correção da semana 2 do 7º ano, né, do PET 2. Então vocês fiquem atentos aí, porque vocês conseguem achar correção nesses canais. Vocês têm que correr atrás dos recursos que vocês têm na mão, tá bom? E também tem o meu canal, caso algum dia que vocês não consigam acessar a aula, vocês podem estar acessando o meu canal, né, para assistir a aula, que todas as aulas que a gente está dando vão ser postadas lá, ok? Então, avançando aqui, para a gente falar sobre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né, que é o tema aqui da nossa aula de hoje, que é a crise do feudalismo. O feudalismo é o sistema que vai vigorar durante a Idade Média. E o surgimento do capitalismo, que é o sistema que vai vigorar, né, a partir da Idade Moderna. Então, basicamente, esse tema aqui está falando da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Para a gente entender como que ocorreu essa transição, a gente tem que entender como que aconteceu a Idade Média, como que se iniciou a Idade Média. A Idade Média é um período longo da história, tá bom? Ele durou do século V ao século XV, ok? E o início da Idade Média é marcado pela queda do Império Romano. O Império Romano foi um império que surgiu aqui na Península Itálica. Vocês estão conseguindo ver minha setinha aí, circulando aqui a Península Itálica? Sim. Então o Império Romano ele surgiu aqui, ó, na Península Itálica, nesse pontinho aqui, ó, na cidade de Roma, tá bom? Eles formaram uma sociedade militarizada, fundaram um exército poderoso e a partir desse exército eles começaram a conquistar novas terras. Primeiro eles conquistaram a Península Itálica, depois eles conquistaram toda a região aqui da Europa, né? E eles começaram a se estender por toda a margem do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era uma região muito importante para o comércio durante a Antiguidade, e por isso ele era muito cobiçado por vários outros povos, né? O Mar Mediterrâneo sempre foi uma região cobiçada, uma região que todos queriam ter algum domínio, algum pedacinho para poder estar fazendo comércio, porque muitas riquezas eram geradas aqui no comércio do Mar Mediterrâneo. Mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, à medida que o Império Romano foi se expandindo, foi crescendo, algumas crises políticas e sociais foram surgindo no interior do Império, ok? Começou a surgir algumas crises entre as classes mais baixas, né, as classes dos plebeus, que começaram a questionar a administração do governo. Houveram também crises com os escravos, né, que os escravos eram aqueles que eram capturados, aqueles que eram prisioneiros, né, dos territórios em que os romanos invadiam, ok? Então uma série de revoltas começou a surgir aqui dentro do Império Romano, ok? Que começaram a abalar as estruturas do domínio romano. Então, em 395 depois de Cristo, ocorreu a divisão do Império Romano. Ele se dividiu em duas partes, ok?
aqui na região amarela seria o Império Romano do Ocidente, e aqui na região rosa seria o Império Romano do Oriente. Quando ocorreu essa divisão, o Império Romano ele começou a se enfraquecer, tá bom? O exército já não estava mais tão forte, o governo já não estava mais tão forte. Agora eram dois governos, né? Um ficava com a sede em Roma, a outra ficava com a sede em Constantinopla, né? E o que aconteceu? Quando o império começou a se enfraquecer, os povos que viviam aqui nessa região, né? Nessa região aqui da Germânia, tal, começaram a invadir as terras do Império Romano e tomar essas terras, tomar esses territórios para si. Os romanos viam esses povos estrangeiros como bárbaros, né? Então eles chamavam todos esses povos estrangeiros aí de povos bárbaros. Mas eles não eram só um povo. Quando a gente fala povos bárbaros, a gente pensa, os bárbaros invadiram, mas não é que existia um povo que era chamado bárbaro, né? Eles eram chamados bárbaros pejorativamente. Era uma forma preconceituosa dos romanos chamarem, né, os invasores aqui. Dá para entender o preconceito, né? Estão invadindo a terra deles, mas enfim. Esses povos invasores, eles eram vários, né? Havia os ângulos, os saxões, os francos, os burgúndios, os suevos, os alamanos, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos e os hunos. São os que são representados aqui no mapa, tá bom? Eles foram invadindo o território e tomando as terras de Roma para si. À medida que esses povos invadiram o território, eles começaram a mesclar a sua cultura com a cultura dos romanos. Eles aprenderam os costumes dos romanos e os romanos aprenderam as culturas desses povos que eram chamados povos bárbaros. E novos reinos foram fundados, né? O reino dos suevos, o reino dos visigodos, né? O reino dos ostrogodos, né? O reino de Borgonha, o reino franco, que depois vai dar origem à França. Então, vários reinos foram fundados aqui, durante o período de invasão dos povos bárbaros aos territórios do Império Romano, ok? E uma coisa muito interessante aconteceu. Os povos que viviam nas cidades da Roma Antiga, né, que a Roma Antiga era muito urbanizada, tinham cidades, o comércio era ativo, né, haviam praças, haviam locais para banho público, havia uma série de como é que eu posso dizer, de construções urbanas, né, de edificações urbanas que compunham o todo das cidades romanas, né? E o que acontece? Quando esses povos bárbaros começaram a invadir o território do Império Romano, as pessoas começaram a se sentir inseguras de viverem nas cidades. As cidades eram locais muito perigosos. Então eles começaram a mudar para as zonas rurais, né, para os campos, e com o objetivo, né, de fugir da opressão desses povos bárbaros aqui. Eles começaram a sair das cidades e ir para os campos. Por isso que quando a gente pensa na Idade Média, a gente não pensa tanto em cidades, a gente pensa mais, né, nos campos, a gente pensa mais em castelos, né, castelos fortificados, castelos com grandes muralhas, né, justamente por isso, porque a Idade Média foi um período onde a Europa estava em um conflito constante, né? Esses povos bárbaros aqui invadindo os territórios aqui, vai gerar um clima de conflito, um clima de hostilidade muito grande aqui no território da Europa, que vai marcar bastante, né? Vai marcar profundamente aí o que foi a Idade Média. E aí vai surgir o feudalismo, pessoal. O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política, né? O feudalismo vai ser o sistema que vai ser fundado, pessoal, durante a Idade Média. À medida que os povos bárbaros iam mesclando a sua cultura com os povos romanos, né, que agora estavam vivendo nos campos, começou a surgir o feudalismo, né, que é o sistema que a gente vai tratar aqui agora. Entre os séculos V e X, a Europa Ocidental sofreu uma série de transformações que possibilitou o surgimento dessas novas maneiras de pensar,
agir e relacionar. Então o feudalismo ele vai transformar completamente a noção, a visão de mundo, né, dos povos que viviam nas terras aqui europeias. E a gente tem algumas características do feudalismo aqui, ó. A primeira característica é a economia agrária. Antes, na Roma antiga, no Império Romano, a economia era uma economia comercial, né? As pessoas, claro, tinham agricultura, elas plantavam, elas produziam, só que essa produção era voltada não só para o consumo próprio, mas também para o comércio, né? O que sobrava da produção, eles vendiam, e sobrava muito, então muita gente fazia riqueza com o comércio durante a Roma antiga, ok? E outros artigos também eram comercializados, né? Como a Roma antiga dominava todo o território aqui do mar Mediterrâneo, né? Então, muita riqueza era feita com comércio aqui nessas regiões, porque povos de outros territórios traziam, né, seus produtos para serem comercializados aqui. Então, o comércio era muito ativo durante a Roma antiga, né, durante a antiguidade. Na Idade Média, durante o feudalismo, isso vai mudar. A economia não vai ser mais uma economia de comércio, agora vai ser uma economia agrária, e uma economia agrária de subsistência. Ou seja, eles vão produzir somente o que for necessário para garantir o seu sustento, ok? Porque era muito difícil você garantir já o seu sustento durante o feudalismo. Imagina você produzir mais ainda para poder fazer comércio. Opa, deu uma travadinha aqui. Beleza, cliquei uma coisa errada aqui. Ok? Outra característica que a gente tem aqui da Idade Média seria a pouca atividade comercial, tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que o comércio estava bem mais fraco, bem mais baixo, bem mais pequeno do que era durante a Idade Antiga, durante a Roma Antiga, né? O comércio diminuiu muito. O comércio não desapareceu, ok? Mas ele diminuiu muito, a ponto de que o comércio não necessariamente mais precisava ser feito com moedas, né? Porque o comércio era uma atividade tão rara, as pessoas produziam só para poder garantir o seu sustento, era tão difícil a gente ver um comerciante, a gente vê feira, por exemplo, uma feira de comércio, assim, era impossível praticamente, né? E o comércio ele começou a acontecer com base em trocas, né? As moedas então não eram tão usadas durante a Idade Média, tá bom? E outra característica que a gente vai ter aqui da Idade Média seria a sociedade hierarquizada. O que é isso? É uma sociedade que se divide em classes sociais, onde algumas classes vão ter mais poder nas mãos e as outras classes vão se submeter, vão obedecer às classes de poder. Entendeu? E aqui a gente tem um exemplo dos nobres e dos servos. Os nobres, eles vão ter autoridade sobre os servos, e os servos vão dever a sua obediência aos nobres, ok? Vocês estão entendendo aí? Sim. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Eu vinha falando para vocês sobre a sociedade hierarquizada, e dentro da sociedade hierarquizada a gente tem que entender o conceito de sucerania e vassalagem, ok? O que vocês conseguem enxergar nessa imagem aí do centro? Pessoal, galera, participa aqui comigo. Vocês estão conseguindo ver essa imagem aqui no centro? Tô. O que você consegue Sim, ver? sim. O que vocês conseguem ver aqui nessa imagem? Que cena? O que está acontecendo aqui nessa imagem? Que tem um cara que tá pedindo a mulher em casamento. Quase, cara. Não é bem isso. O que a gente tem aqui, ó, é uma figura de autoridade, um nobre ou um rei, né? Eu sei. Ela, o cara pedindo a benção à rainha? Mais ou menos. É basicamente isso. É Cara basicamente isso. entregando alguma coisa pra rainha.
Ele tá oferecendo a espada dele à rainha. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui está acontecendo um pacto que durante a Idade Média vai ser chamado de acordo de sucerania e vassalagem. Ok? O sucerano vai ser essa figura de autoridade aqui, ó. O nobre, o rei, né? E o que o rei, o que o nobre vai oferecer em troca do vassalo aqui, que é essa outra figura aqui? O vassalo ele vai oferecer ao sucerano, ao rei, a figura de autoridade, ao nobre, né? O vassalo vai oferecer a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu trabalho e, se preciso, até a sua vida ao sucerano, né? Vamos imaginar que aconteceu uma batalha. Quem que vai lutar na batalha para defender o sucerano? O vassalo, né? Vamos imaginar que as terras do vassalo estão improdutivas, né? Não tem nada sendo produzido, não tem nada sendo plantado, nada sendo produzido nas terras do sucerano. Quem vai produzir isso? Quem vai fazer a produção? Quem vai fazer as plantações, as agriculturas aqui na terra do sucerano? O vassalo, né? Então o vassalo vai ser fiel, ele vai ser leal, ele vai dar a sua vida, né? Vai dedicar a sua vida, a sua obediência ao sucerano. E o sucerano, o que ele vai oferecer de volta ao vassalo? Como que ele vai pagar o vassalo pelo trabalho dele? Ele vai dar o auxílio militar, né? Ou seja, se as terras onde o vassalo viver forem invadidas, ele vai ser protegido aqui no território do sucerano, né? Mais para frente a gente vai ver como é que isso funcionava. E ele vai dar conselho e fidelidade também, né? Ou seja, o vassalo ele vai estar junto com o sucerano dentro desse acordo aqui de sucerania e vassalagem. O sucerano ele vai dar as terras ao vassalo e o vassalo vai trabalhar nas terras do sucerano. Deu para entender mais ou menos aí, pessoal? Sim. Aqui vai dar para entender melhor. Sim. Esse aqui é o feudo. Por isso que a gente chama esse sistema de feudalismo, tá bom? No feudo, geralmente vai ter um castelo, né, que vai ser a morada do senhor feudal. O senhor feudal vai ser um nobre que é amigo do rei, que vai receber as terras do rei para poder administrar, né? Então as terras são do rei, mas quem é que vai mandar, quem é que vai comandar elas, vai ser o senhor feudal. O senhor feudal morreu, quem é que vai cuidar da terra agora? O filho do senhor feudal, o primeiro filho homem, tá certo? Aqui a gente vai ter então o castelo onde vai viver o senhor feudal. Olha só as muralhas. Se alguém tentar invadir aqui, ó, vai ser muito mais difícil entrar no castelo do que entrar nas outras partes do feudo, né? A gente vai ter os pastos aqui, a gente vai ter o manso senhorial, que é a região onde o senhor feudal vai cultivar suas plantações, né? Nesse manso senhorial, quem vai trabalhar é o vassalo, né? O senhor feudal vai ser o sucerano do servo, e o servo vai ser vassalo do senhor feudal, entendeu? Sucerania e vassalagem. E ao mesmo tempo que o senhor feudal ele é sucerano do servo, o senhor feudal também é vassalo do rei. Deu para entender? É uma questão de obediência, pessoal. Imagina, vocês devem obediência aos seus pais, não devem? Aham. Pois é. Então, dentro de um exemplo aqui de sucerania e vassalagem, vocês seriam vassalos dos seus pais. Seus pais, eles mandam em vocês, então eles seriam suceranos de vocês. Correto? Entenderam? Sim. Beleza. Mas seus pais, eles não devem obediência aos seus avós? Sim. Então não seria correto dizer que seus pais, eles são vassalos dos seus avós e seus avós são suceranos deles? Sim. Isso aí. Então vocês estão entendendo. Seus pais, eles são vassalos dos seus avós, mas são suceranos de vocês, né? Vocês são vassalos dos seus pais, mas serão suceranos dos seus filhos, né? Assim, é uma lógica parecida aqui, ó. Só que não existe essa questão de ligação de sangue, né?
Mas a questão é, o servo ele deve a obediência ao senhor feudal. E o senhor feudal vai liberar as terras, vai liberar os recursos, né, que vão garantir o sustento do servo. Mas quem é que vai plantar, quem é que vai trabalhar, quem é que vai sustentar o senhor feudal será o servo. O servo que vai trabalhar aqui nas terras, né? Tanto na terra do senhor feudal quanto no manso servil, que é onde vão viver os servos, né? E vai ter o manso comunal também, onde tanto o senhor feudal e a família do senhor feudal, né, quanto os servos vão ter acesso. E nesse manso comunal, quem vai trabalhar também são os servos. Então o servo ele vai viver para trabalhar. A vida do servo vai ser trabalhar para sustentar o senhor feudal e a família dele. Deu para entender? Sim. Beleza, pessoal. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui, ó, de sociedade feudal, tá bom? Disso aqui que eu expliquei, vocês têm alguma dúvida? Não. Beleza, pessoal. Então, muito obrigado, tá? E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado pela aula. Nada, Tchau, eu que tchau. agradeço. Tchau, Luiz. Tchau, Valeu. valeu. Tchau, Arthur. Valeu.